Senhoras e senhores, uma boa tarde, um bom retorno ao seminário A Responsabilidade dos Gestores Públicos perante o Tribunal de Contas. Passamos ao primeiro painel da tarde e convidamos o conselheiro substituto dessa casa, Dr. César Sandolin, para presidir os trabalhos. Boa tarde a todos. Nosso painel terá como foco o papel dos órgãos de controle no combate à corrupção. Palestra que será proferida pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Licurgo Mourão de Oliveira, a quem convido para se integrar à mesa. Convido igualmente para compor a mesa os debatedores, José Francisco Seabra Mendes Júnior, o jornalista Marcos Rolim e o auditor público externo Josué Martins. O nosso palestrante, conselheiro substituto Licurgo Mourão, é doutor em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, com extensões universitárias em diversas universidades, Hong Kong University, California Western School of Law, Université Paris Panthéon-Sorbonne, na George Washington University, na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, na Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires, é mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Direito Administrativo, Contabilidade Pública e Controladoria Governamental pela Universidade Federal de Pernambuco. É membro da Tricom, do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, do Instituto Brasileiro de Estudos da Função Pública e ex-membro da Transparency International América Latina e Caribe. Como podem observar por esse requintado currículo, temos muito o que esperar nesse nosso início de tarde. Os nossos debatedores, José Francisco Seabra Mendes Júnior, é coordenador do Centro de Apoio Operacional Civil e de Proteção ao Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O jornalista Marcos Rolim é assessor de comunicação social daqui do Tribunal de Contas e o auditor público externo Josué Martins é o nosso presidente do CEAP. Com a identificação de todos os nossos integrantes de mesa, eu, de imediato, passo a palavra ao doutor Licurgo Mourão para que faça a sua exposição. Com um abraço especial, porque, como lembrávamos agora por ocasião do almoço, já vão de longe as nossas relações institucionais e pessoais e é sempre uma satisfação reencontrá-lo. Doutor Licurgo. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer retornar à cidade de Porto Alegre, principalmente na presença de tão selecionada plateia. Gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pelo presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o conselheiro Marco Peixoto, e também ao colega Renato Azeredo, que muito gentilmente me formularam o convite para poder trazer algumas provocações, né? O nosso tema relativo ao papel dos órgãos de controle no combate à corrupção é um tema muito alvissareiro, porque importa várias abordagens. Parabenizar a Escola Superior de Gestão e Controle, Francisco Juruena, na pessoa do nosso presidente de mesa, colega César Santolin, um dos decanos, né, da categoria de conselheiros substitutos, e também a todos os demais integrantes da mesa, e esse público tão seleto. E sempre que eu venho a Porto Alegre, as memórias que me vêm são sempre muito agradáveis. Eu não sei se tem alguém aqui na faixa dos 70, 80 anos, não precisa apontar, nem levantar as mãos. Mas, na década de 50, 60, eu tenho ainda, ele ainda é vivo, um ex-jogador do Grêmio, futebol porto-alegrense, um tio meu, Mourão, muito conhecido, né, porque era uma época em que os jogadores de defesa, ele era lateral esquerdo, não existia nem cartão amarelo e nem cartão vermelho, e ele era conhecido como um, digamos assim, encerrador de carreiras, né, de atacantes. Teve uma carreira razoável, né, chegou a jogar no Santos com Pelé, depois jogou no River Plate, jogou no Sport Clube do Recife, então teve uma carreira bem interessante. E também
são agradáveis às lembranças, porque meu nome é oriundo de um grande autor, né, gaúcho, Érico Veríssimo, em sua famosíssima obra, O Tempo e o Vento, Licurgo, Cambará. Então, as memórias em relação ao estado do Rio Grande do Sul, por toda a sua importância histórica, Getúlio Vargas, Mário Quintana, Lupicínio Rodrigues, Elis Regina, Lia Luft, Oswaldo Aranha, o estado do Rio Grande do Sul realmente tem tido a oportunidade de oferecer o que é de melhor em várias áreas do conhecimento para o Brasil. Quando nós falamos de corrupção e do papel dos órgãos de controle, sempre me vem à mente a situação do Brasil, mas também me vem à mente a situação que ocorre no mundo. Recentemente eu estive no evento da International Anti-Corruption Commission, que é uma instituição internacional que congrega todos os grandes atores mundiais preocupados com o fenômeno da corrupção. E lá na cidade do Panamá, nos foi noticiado por um grupo de jornalistas investigativos internacionais o caso da Colômbia. Na Colômbia existe uma estrutura de pronto atendimento a pessoas que são acidentadas na rua, mal comparando, um SAMU colombiano. E lá aconteceu um fato muito interessante. As pessoas se acidentavam, muitas vezes na frente dos hospitais, vinha aquele sistema de pronto atendimento, socorro, e não raro aquelas pessoas acidentadas eram levadas para hospitais a 5, 10, 15 quilômetros de distância. Invariavelmente, muitas dessas pessoas morriam. Foi necessário o trabalho de um investigador jornalista que chegou à conclusão que os donos desses hospitais pagavam propina aos motoristas das ambulâncias para que os acidentados fossem levados para os seus hospitais para aumentar o faturamento. E as pessoas que morriam, né, nesse transporte, obviamente que eram consideradas um dano colateral. Ou seja, o fenômeno da corrupção, ele parte da ideia de que a vida humana, o outro, o que vai acontecer com aquele que vai ser o paciente de todos esses atos, é algo que não é considerado. Não há a preocupação com a empatia do que possa vir a acontecer com essas outras pessoas. Nesse evento, como não era deixar de esperar, o Brasil ganhou um prêmio internacional muito importante. Você já deve ter ouvido falar na Operation Car Wash, o maior caso de corrupção do mundo. No ano de 2016, foi contemplado o Brasil como sendo o caso mais importante, com mais repercussão mundial. Estamos bem de alguma forma, né? É um prêmio que não nos apraz tanto, mas de qualquer maneira não deixa de ser um reconhecimento. Enfrentar a corrupção, ela parte da seguinte lógica: as pessoas têm uma tendência a fraudar, isso é verdade? Ou existem fatores outros que possam influenciar o sentimento corrupto, o atuar corrupto? E em função disso, qual seria o papel preponderante a ser exercido pelos órgãos de controle? Em 1953, o estudioso Donald Cressy, partindo da ideia do triângulo da fraude, identificou alguns elementos que podem e concorrem necessariamente para que as fraudes aconteçam. Os estudos deram continuidade. Em 73 se chegou à ideia do diamante da fraude, que começa com a ideia da capacidade. Ou seja, a pessoa que vem a cometer atos de corrupção, ela possui habilidades pessoais e técnicas que permitem com que a fraude venha a acontecer e seja exitosa. Recentemente, a Operação Lava Jato nos revelou que uma das maiores empresas, né, de construção civil do planeta possuía um departamento com um nome bastante interessante: Departamento de Operações Estruturadas. Muito provavelmente, na porta desse departamento, havia um planejamento estratégico, né? Missão,
valores, objetivos. Porque, obviamente, que você estruturar um programa, vamos assim dizer, não de compliance, mas de corrupção, de forma tão exitosa, requeriria, obviamente, que toda uma capacitação, não só de pessoas, mas também da própria organização. Outro elemento que está sempre presente nos casos de fraude é a questão da pressão, da motivação e do incentivo que fazem com que essas pessoas e essas estruturas organizacionais optem por esse caminho. Meus filhos precisam, não há possibilidade de fazer negócios sem lançar mão desse artifício. Essa é a ética do mercado. Já ouvimos alguns empresários em áreas muito sensíveis ao bem-estar das pessoas alegarem isso em fraudes de órteses, de próteses, de medicamentos. Também há a ideia da racionalização dos subterfúgios morais que são utilizados para justificar aquele agir. Não, eu estou fazendo isso para uma grande causa. No final, isso gerará algum benefício. Isso é um lubrificante da economia. Algumas décadas atrás, muitas empresas que nos seus países sede utilizavam uma forma limpa de se fazer negócios, entendiam que no terceiro mundo a corrupção era assim admitida como sendo uma maneira de permitir com que os negócios pudessem ser realizados. A carga tributária é muito grande, o Estado tira tanto de nós, por que a gente também não pode, de alguma maneira, utilizando o sentimento de revanchismo, devolver um pouco para o Estado? E principalmente, no caso brasileiro, me parece que isso é mais evidente, a questão da oportunidade, da fraqueza sistêmica. Nós temos recentíssimos casos no Brasil que mostram que organizações criminosas tomaram de assalto todos os poderes, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. Esses exemplos nós podemos levar para vários outros estados. Talvez no caso do Rio de Janeiro uma situação mais evidente, em que a propina ela era irmanamente distribuída entre vários agentes estatais que propiciavam de maneira finalística uma fraqueza sistêmica, ou seja, o abuso de autoridade e a existência de controles ineficazes é que vão definir o método através do qual esses esquemas fraudulentos venham a acontecer. É claro que quando nós trabalhamos com a ideia de integridade, prevenção e controle da corrupção, nós temos que ter em mente que as iniciativas legislativas às quais aderiu o Brasil são iniciativas muito importantes. Começam em 1997, com a Convenção Antissuborno da OCDE, em 2000, com o Pacto Global das Nações Unidas, em 2003, com a Convenção Anticorrupção das Nações Unidas, em 2010, com o Plano Anticorrupção do G20, que lançou uma certificação, o ISO 26000, especificamente para medir a capacidade dos estados de combaterem a corrupção. Em 2013, a Lei Anticorrupção das Empresas, a Lei 12.846 de 2013. Em 2017, bem recentemente, o Projeto de Lei 6.814, com o novo marco das licitações e contratações. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós queremos enfrentar o fenômeno da corrupção, nós precisamos ter uma ideia binomial de prevenção e de controle. Eu previno, detectando os riscos e as fragilidades institucionais, através da auditoria e da fiscalização, que juntamente com a correição e com a ouvidoria, em um exercício perene de rotinas de controle, propiciarão o combate à corrupção, o equilíbrio fiscal e a qualidade do gasto público. É claro que tudo isso parte do pressuposto de que nós temos uma sociedade educada e atenta ao seu papel fundamental para que o controle social aconteça.
Mas nessa discussão teórica, acadêmica, muitas vezes eu tenho visto opiniões no sentido de que o controle social tem um papel preponderante, cabe a ele realmente exercer de maneira mais forte o combate à corrupção. Eu tenho uma opinião diferente. Eu entendo que existem no Brasil, nós vamos ver também em alguns exemplos internacionais, toda uma estrutura profissional, né, custeada regiamente com recursos públicos, para exercer esse munus fundamental, público, do combate e da prevenção à corrupção. É muito difícil nós partirmos de uma ideia de delegação de poderes ao controle social sem que ele esteja instrumentado para tal. Nós vivemos num país com uma taxa de desemprego altíssima, milhões de pessoas que hoje ainda, na data de hoje, estão correndo atrás de sua sobrevivência. Obviamente que nós não podemos fechar os olhos para essa realidade social e econômica do país. Somos nós, agentes capacitados, imbuídos e com a missão institucional, que devemos sim ter uma atuação mais proativa no combate à corrupção. É claro que quando nós trabalhamos com a ideia de prevenção à corrupção, nós precisamos trabalhar com as ideias mais modernas, relativas ao mapeamento de riscos de corrupção. Existem em todas as organizações áreas operacionais muito claras, estratégica, financeira, de compliance e operacional. O que é que devem, então, as entidades, sejam públicas, sejam privadas, fazer? Primeiramente, um mapeamento de riscos. Há situações em que, de maneira muito clara, os riscos inerentes ao impacto nas operações dessas entidades e a probabilidade de acontecer é muito alta. Portanto, controles diferenciados deverão ser implantados em relação a esse mapeamento de riscos e corrupção. Por exemplo, utilizando-se aí da tabelinha verde relativa à área operacional, nós podemos ver aqui que uma das áreas mais nevrálgicas diz respeito ao item 8, falta de transparência na obtenção de contratos. É claro que a falta de transparência na obtenção de contratos, ela traz um risco muito grande sistêmico, e a probabilidade de acontecer é alta se os controles forem fragilizados. Então, se eu tenho toda uma ideia de mapeamento de riscos, muito mais fácil será orientar os esforços de auditoria e de fiscalização com vistas a combater essas fraquezas sistêmicas. Ora, quando eu falo de transparência e combate à corrupção, parece que o slide não está muito claro. No Brasil, nós temos um avanço muito grande em relação à transparência e combate à corrupção. Inicia lá na Lei Complementar 131 de 2009, que é a Lei da Transparência, e culmina com a Lei Federal 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Observem que essas leis vêm a introduzir um conceito muito novo em relação ao combate à corrupção. Por quê? Porque ela parte de alguns princípios fundantes para que a transparência venha a ser incorporada no nosso dia a dia. Primeira coisa, a publicidade é um preceito geral e o sigilo é exceção. Num ambiente em que as informações relativas a como os negócios são feitos, elas são deixadas sob o manto do sigilo, obviamente que a possibilidade disso vir a acontecer, mal feitos, é muito maior. A divulgação independe da solicitação. Eu posso me utilizar de tecnologias da informação para disponibilizar essas informações, porque tudo isso vai fomentar o desenvolvimento da cultura da transparência e o controle social da administração pública. Por quê? Porque eu permito ao cidadão saber o que está sendo feito na administração pública. E esse conceito, obviamente, que importa algumas exceções. No próprio artigo 23 da Lei 12.527 de 2011, informações relativas à defesa, soberania, fiscalizações em andamento, segurança de autoridades,
elas possuem, obviamente, um tratamento um pouco mais restrito, porque nessas situações é justificável que haja algum controle do acesso a essas informações. Um caso muito interessante que me veio à mente trazer para vocês é o caso da Malásia. A Malásia é um país um tanto quanto diferente do Brasil, é uma monarquia eletiva, né? Capital Kuala Lumpur, aqueles prédios maravilhosos do Petronas Tower. Ela era colônia da Inglaterra até 1957, também teve um período de transição sob a influência direta de Singapura em 65, algo em torno de 28 milhões de habitantes, um PIB per capita de 24 mil reais, ou seja, um país rico. E pasmem, embora seja um estado de preponderância islâmica, ele é multiétnico e multicultural. Existe toda uma liberdade religiosa, budistas, cristãos, hindus. Só para nós termos um parâmetro de comparação, o PIB do Brasil é algo em torno de 8,6 mil dólares per capita, uma população para 207 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos um país que hoje desponta como um dos mais pujantes do ponto de vista econômico e social, e muito disso em função da sua atuação anticorrupção. Na Malásia, nós temos uma estrutura ampla de combate à corrupção, cujo sucedâneo brasileiro é relativamente parecido. Lá existe uma agência anticorrupção, Malaia, uma agência com poderes sem precedentes, considerando a estrutura normativa jurídica brasileira. Nós temos o Instituto de Integridade, temos a Comissão de Integridade da Agência de Execução, temos a Secretaria de Auditoria Geral, uma ouvidoria e uma Comissão de Direitos Humanos, porque é reconhecido na literatura internacional que, sem dúvida nenhuma, a corrupção afeta diretamente os direitos humanos, aí entendidos de sua maneira mais ampla. Por quê? Porque na existência de um Estado corrupto, de Estado em que as políticas públicas não são levadas a efeito em função dos desvios de recursos, muito provavelmente a situação social desse país será desastrosa. No caso da Malásia, houve uma opção, ainda na década de 70, para que 7 áreas consideradas National Key Result Areas, ou seja, áreas de atuação fundamental do Estado, seriam atacadas. Atacadas no sentido da potencialização das políticas públicas. Transporte público urbano, infraestrutura básica, habitação de baixa renda, redução do crime, custo de vida e educação, mas fundamental e principalmente o combate à corrupção. Por quê? Por que combater a corrupção é importante para os direitos humanos, para o desenvolvimento social? Vamos ver o que aconteceu na Malásia. Desde a década de 70 até meados de 2014, a Malásia conseguiu reduzir a pobreza para menos de 1% das famílias. Na década de 70, algo em torno de 50% da população vivia no estado de extrema pobreza. Ao longo dos anos, né, esse percentual veio diminuindo. Em 2014, apenas 0,6% da população vivia em condição de pobreza. Ou seja, desde 2009, a Malásia tem registrado algo em torno de 55% de redução no percentual da população abaixo da linha da pobreza, maior entre os países da Comunidade Asiática de Nações. Ou seja, combater a corrupção melhora, sem dúvida nenhuma, os indicadores sociais. E também, pasmem, ajuda no equilíbrio fiscal. Desde 2006 até meados de 2015, o combate à corrupção na Malásia ajudou a reduzir o déficit fiscal, que por sua vez melhora a capacidade do governo no desenvolvimento social. A meta deles para 2020 é alcançar o equilíbrio orçamentário, independentemente de reformas previdenciárias, de mais tributação, de mais arroxo para empresários e para
à sociedade. Observem que no gráfico, nós temos ali uma situação em 2009 de crise financeira global, em que o déficit fiscal alcança o ápice de menos 6,7%, e ao longo dos anos a situação vem melhorando. Em 2015 o alvo era de 3,2%, em 2020 equilíbrio orçamentário com desenvolvimento social. Ora, o que é que fez então com que a Malásia pudesse atingir esses resultados tão expressivos? Nós tivemos áreas, como já vimos, eleitas como prioritárias, mas especificamente em relação ao combate à corrupção, alguns estándares foram estabelecidos. Primeiro, nós precisamos, e lá foi feito assim, instituições com independência e profissionalismo. Judiciário, auditoria geral, advocacia geral, órgãos executivos, polícia, agência anticorrupção, comissão de integridade, composta por profissionais selecionados de maneira meritória, mas principalmente gozando de um alto grau de independência para combater os malfeitos, estejam eles onde estiverem. Legislação efetiva. Foram feitas várias atualizações, algumas delas nós vamos ver. Órgãos efetivos de aplicação e cumprimento da lei, chamado Law Enforcement. Processos e infraestrutura de suporte administrativo. E algumas alterações culturais com o objetivo exatamente de mudar essa cultura, como se organizava o Estado malaio, através de iniciativas de transparência, accountability e abertura. Um dos mais interessantes, que me chamou realmente a atenção quando lá estive, foi a política do name and shame. Se você tem um agente público lá, corrupto, identificado, processado e punido, ou seja, não há mais nenhuma dúvida de que ele assim procedeu, pasmem, o nome dele e a foto é colocada num site de ampla divulgação por todos aqueles que queiram saber quem são os corruptos da sua cidade, do seu país. E pasmem mais ainda, no bairro em que ele mora, é colocado um outdoor, melhor dizendo, com o seu nome e os crimes que foram cometidos, com os seguintes dizeres: aqui mora um corrupto. Eu tive recentemente em Brasília fazendo esse mesmo notícia e me disseram, não, mas aqui não daria, porque teria uma poluição visual. Nós iríamos a pretexto de cumprir uma lei, não é descumprir a outra, das posturas públicas. Mas o fato concreto é que na Malásia, alguns resultados muito importantes foram atingidos. Não é? 393 proteções concedidas a denunciantes, os chamados whistleblowers, né, as pessoas que trazem ao conhecimento das autoridades malfeitos. 805, a tradução aqui é literal, lá eles tratam como delinquentes da corrupção, publicados no site da Agência Anticorrupção. 805, naquela situação da política nome e vergonha. 101 contratos de negociação publicados. 594 empresas que aderiram ao compromisso de integridade corporativa, né, outros resultados, mas para mim o que mais me chamou a atenção, tentando trazer um pouco essa realidade pesquisada no âmbito lá do doutorado em Direito, que acabei de concluir lá na Universidade de São Paulo, é a existência de 14 especiais tribunais anticorrupção. Né, no estado com algo em torno de 28 milhões de habitantes, existem 14 tribunais especializados tão somente para o processamento de casos de corrupção. No Brasil, nós não temos nenhum tribunal especializado. Nós temos varas, nós temos alguns tribunais cuja competência ela é difusa em relação, vários órgãos, mas especializados nós não temos. No Brasil, a depender da origem do recurso, um caso de corrupção no município pode ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas do município, pelo Tribunal de Contas dos municípios, pelo Tribunal de Contas estadual, pela CGU, pela CGE, não é?
Ministério da Transparência, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, pelo pároco, né, se ele fizer parte ali da comunidade religiosa. Ou seja, nós temos uma fragmentação. E isso, obviamente, tem grandes efeitos na efetividade das políticas públicas no Brasil. Meu desafio, então, era: que ferramentas existem para combater a corrupção no Brasil? E eu já peço desculpas a vocês em função de alguma falha aí da formatação. Bem, com base nas ideias do Daniel Schack, que é um importantíssimo membro da Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong, também um dos casos mais importantes, um dos cases mais importantes de efetividade no combate à corrupção, na sua doutrina ele conseguiu identificar alguns fatores fundamentais para que o combate à corrupção seja efetivo, identificando quais são as suas origens. A primeira delas é a administração burocrática, sistemas governamentais ineficientes, falta de treinamento profissional, falta de expertise accounting, maneiras de expor aquilo que está sendo feito na administração pública. E acima de cada um desses diagnósticos, eu propus exatamente a adoção de algumas iniciativas no âmbito do Brasil. Para enfrentar a administração burocrática, a ideia do demonstrativo da reserva do possível, que eu abreviei para DRP. Em relação à questão do orçamento insuficiente, da assistência jurídica distante, de regras e regulamentações restritivas, a ideia do orçamento biopolítico zero, que é uma simplificação na nossa maneira de orçar receitas e despesas, até porque o orçamento programa, tradicionalmente instituído no Brasil desde a década de 60, a Lei 4320 de 64, se mostra uma técnica de orçamentação absolutamente ineficiente. É burocrático, é complicado e ninguém cumpre. Fazemos, muitas vezes, para atender ali uma exigência legal, sem muito sentido, PPA, LDO e LOA, muitas vezes copiando os dados de exercícios anteriores ou de municípios vizinhos, completamente dissociado da ideia de planejamento. Em relação à falta de apoio público, falta de testemunhas para depor, inadequação legal, a ideia da legislação recompensadora de denunciantes. Essa ideia estava no bojo das 10 medidas anticorrupção, que foram absolutamente desnaturadas no âmbito do Congresso Nacional, tanto que as 10 medidas anticorrupção, a despeito de toda a movimentação que foi feita na sociedade brasileira, não prosperaram. Em relação à questão da liderança hesitante, do sistema legal fraco, desafios na violação de direitos, fragmentação de responsabilidades anticorrupção, eu trago a ideia dos tribunais judiciais de contas, muito inspirado na ideia das agências anticorrupção mais efetivas do mundo. E, por último, a ideia do teste de integridade e psicopatia para poder, pasmem, atacar um problema que hoje é considerado talvez um dos mais relevantes do ponto de vista da efetividade das políticas públicas, que é falta de compromisso dos servidores e ameaças contra os investigadores que acontecem tanto no âmbito externo quanto no âmbito da corrupção interna. Pelas limitações do nosso tempo, eu vou limitar a minha análise tão somente a essas duas ideias, dos tribunais judiciais de contas e do teste de integridade e psicopatia. A ideia dos testes de integridade e psicopatia para agentes públicos parte da ideia de que eu preciso melhorar qualitativamente a maneira através da qual são escolhidos os ocupantes de cargos de direção, chefia, assessoramento e ordenamento de despesas no Brasil. As ideias mais avançadas em termos de neurociências partem de um pressuposto comprovado cientificamente
que 4% da população mundial possui o pouco estudado, mas talvez com efeitos muito danosos, transtorno da personalidade antissocial. São pessoas que não têm medo, culpa ou remorso. E, lamentavelmente, são pessoas tidas como incuráveis. A Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, possui todo um departamento focado para a ideia, então, do neurolaw, ou seja, a interface entre as neurociências e o direito. Porque, utilizando-se de um amplo instrumental das ciências neurocognitivas e técnicas de neuroimagem, buscam construir provas robustas no mundo jurídico, de modo a auxiliar julgadores, advogados e profissionais do direito a compreender os meandros do crime. Nele, a compreensão desse funcionamento dos processos mentais são fundamentais para poder entender o porquê que pessoas, muitas vezes, alçadas à posição de poder, que não teriam a necessidade econômica de assim praticar atos de corrupção, optam por esse caminho, trazendo danosos efeitos à sociedade. Alguém pode pensar, não, Licurgo, mas isso é um tanto quanto diferente. E é mesmo. Recentemente, o Prêmio Nobel de Economia, talvez uma das ciências mais dogmáticas do ponto de vista de análise de números e efeitos na economia, ganhou o Prêmio Nobel exatamente porque tenta prescrutar um pouco o porquê e como que as emoções afetam o comportamento na economia. Isso vale também para a psicologia da corrupção. Isso me fez lembrar recentemente um filme que eu assisti, estrelado pelo Tom Cruise, quase 60, está bem ele, está bem conservado, né? No filme chamado Feito na América. É um filme que retrata a história do Barry Seal, piloto da TWA, que na década de 80, meio que sendo funcionário da CIA, passa a trabalhar para o cartel de Medellín, Pablo Escobar e companhia, no tráfico de drogas e armas. E tem uma frase no filme que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo. Ele fala no filme, eu não sou muito de cumprir regras. Esse negócio de regra não é bem comigo. Eu ajo sem pensar. Tanto que, não querendo atrapalhar a programação do cinema no próximo final de semana de vocês, ele morre, tá? No filme. Ele é assassinado pelo cartel de Medellín. Por quê? Porque o típico corrupto é aquele indivíduo que busca driblar regras em benefício próprio, sem levar em consideração outras coisas que nem o próprio benefício, mesmo que isso, do ponto de vista racional, possa lhe trazer algum benefício efetivo. Ele, na verdade, ele não sabe direito o que é que ele está fazendo, porque, do ponto de vista racional, as pessoas que têm esse defeito de caráter, na verdade, são pessoas doentes e incuráveis. Elas possuem um transtorno de personalidade antissocial, portanto, não podem ser alçadas à posição de direção, chefia, assessoramento, ordenamento de despesas na administração pública. E para isso, nós propomos um teste de integridade e psicopatia, com base nas técnicas mais avançadas hoje existentes, propostas pelo Kevin Dutton, o Business Scan, o Bechara no Iowa Gamble Test, por Levinson na escala de autoavaliação, de modo a que seja possível identificar lesões em áreas cerebrais muito importantes, responsáveis por funções executivas de altíssima relevância na tomada de decisão, em que é possível hoje detectar processos, fatores de riscos e consequências, tentando recuperar de alguma maneira aquela ideia antiga de 1787, dos fundadores da mais importante democracia, né, do mundo ocidental, John Jay, Hamilton e Madison, que partiam do pressuposto de que se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário.
simplesmente eles iriam se autogovernar. Ora, pela primeira vez no Brasil, de maneira inédita, nós empreendemos essa pesquisa em que nós conseguimos identificar diversas variáveis socioeconômicas, trazendo o perfil consolidado do servidor público expulso por atos de corrupção, em 2015. Fizemos uma pesquisa em todos os bancos de dados disponíveis do Poder Executivo no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na União Federal, todos os servidores que foram expulsos por corrupção, e fizemos aqui um mapeamento. Não sei se está dando para acompanhar com alguma nitidez, mas, por exemplo, onde é que tem mais corruptos ou expulsos por corrupção? A natureza do órgão econômico, social, educacional, saúde. Na União Federal, 64% estão trabalhando nas áreas em que mais empatia seria necessário em relação ao outro, na área social. O problema da administração pública brasileira são os cargos comissionados. Na União Federal, 98% dos expulsos com corrupção são servidores concursados. No município de Belo Horizonte, 100%. Tempo de serviço. Quanto mais eu sou capacitado, orientado, preparado, eu fico mais consciente do meu papel. A pesquisa mostra que não. Na União Federal, em 94% dos casos, o tempo de serviço era acima de 5 anos. Agora eu sou estável, né? Passou o estágio probatório, agora eu me sinto um pouco mais seguro para transgredir. E essas variáveis elas foram tabuladas, algo em torno de 10 mil casos de corrupção em todo o Brasil, e nós chegamos ao perfil consolidado. Onde estão os corruptos brasileiros? Eles trabalham na área social, a natureza do seu cargo efetivo, têm acima de 5 anos, são do sexo masculino, são adultos, né, com idade superior a 34 anos, são casados, cuidado, né, começarem a aparecer algumas Lamborghinis, né, iates de altíssimo valor, né, do seu respectivo cônjuge. E o grau de instrução, ensino médio completo. Não foi possível ainda chegar a uma tabulação de que classe social pertencia. Os dados são bem esparsos. Eu gostaria, para concluir esse tópico, dizer para vocês que o que mais me chama a atenção nesse estudo, que vincula características inatas e o fenômeno da corrupção, é a ausência do elemento violência, que torna os indivíduos corruptos, portadores desse transtorno da personalidade antissocial, pessoas muito charmosas, né? São pessoas eloquentes, são pessoas benquistas, são pessoas cujos aniversários nas respectivas repartições são muito concorridos, porque, sabe, aquela pessoa agradável, né? Que trata bem todo mundo. Essa ausência, portanto, desse elemento os torna mais parecidos com a maior parte dos seres humanos e, portanto, dificílimos de serem identificados, conforme os estudos do Robert Hare, na sua obra Checklist da Psicopatia Revisado. Me vem à memória, rapidamente, o caso da máfia dos fiscais em São Paulo, conversando com, na época, o doutor Mário Vinícius Spinelli, que era o controlador-geral do município de São Paulo. O servidor, já longevo, 30 anos na administração pública municipal, que era o chefe lá da máfia dos fiscais, foi preso. E pouco tempo depois, 2 meses nas cadeias, as carcereiras, não me pergunte por que eram carcereiras, estavam ali disputando quem é que ia atender o doutor. Que era injustiça ele estar ali, porque ele era uma pessoa muito fina, muito llana, muito solidária até. E elas estavam brigando ali para quem que atendia. Bem, dentro dessa ideia, então, de que soluções eu proponho para combater a corrupção no Brasil, vem a ideia dos tribunais judiciais de contas. Nós sabemos que no Brasil hoje os tribunais de contas estão em evidência, estão aí os casos do Amapá, Rio de Janeiro, Mato Grosso, com um número muito significativo de conselheiros afastados.
E a minha ideia era exatamente tentar trazer um pouco algumas das maiores iniciativas em termos de efetividade, que são as agências ou os tribunais anticorrupção existentes no mundo. O Brasil tem um problema na sua origem, que é a forma de acesso a esses cargos tão importantes. Há várias PECs tramitando no âmbito do Congresso Nacional, visando melhorar essa forma de acesso, essa forma de escolha, trazendo critérios mais firmes, mais objetivos. A questão do julgamento e punição dos ordenadores. Menos, pasmem, de 5% de tudo que se imputa de restituição ao erário pelos tribunais de contas retorna efetivamente aos cofres públicos. O nosso índice de efetividade, no caso da repressão aos malfeitos, é muito baixo. Nós temos uma questão que vai ser bem tratada pelo colega Renato Azeredo, do julgamento e da punição dos ordenadores. Quem é que julga, afinal? O Tribunal de Contas? É o Poder Legislativo? Questões fundamentais, cruciais para o nosso funcionamento. Questão da autonomia orçamentária e financeira do Ministério Público de Contas. Talvez seja a única instituição sem precedentes no mundo em que a investigação, a denúncia, o julgamento e o recurso se processam todos no âmbito da mesma instituição. Se eu tiver um presidente que não esteja aliado a esses esforços, ele pode simplesmente não autorizar que uma equipe de fiscalização vá a campo e, obviamente, não prover os demais atores de autonomia para fiscalizar os malfeitos. A baixíssima conexão com o sistema de controle interno e, por via de consequência, a efetividade. Qual é a minha proposta? É que, ladeando uma estrutura já existente, consubstanciada no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar, que os tribunais de contas sejam ali alocados no Poder Judiciário, exemplo do que é feito em Portugal, por exemplo, a nossa reminiscência histórica mais próxima, com poderes de tribunal judicial, em que a executoriedade das suas decisões se desse de maneira mais efetiva, com duas estruturas básicas, tribunais judiciais de contas do Estado e dos municípios, um tribunal judicial de contas do município já existente, no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, e um tribunal judicial de contas da União, com poderes, inclusive, como discutíamos no almoço, doutor César Santolin, para estruturar um sistema nacional de controle. Hoje nós temos, me apropriando das palavras do doutor César, ilhas de funcionamento de controle, em que as instituições são amoldadas à sua visão de controle daqueles presidentes que ali se assentam. Então, para os advogados, por exemplo, é uma balbúrdia. Você precisa saber a lei orgânica de cada tribunal de contas existente para poder saber que remédio processual você vai utilizar. Isso, obviamente, depõe contra a efetividade do sistema e contra as garantias processuais constitucionais que são asseguradas, de acordo com a ideia do process of law, ou seja, do devido processo legal, para todos aqueles jurisdicionados que se relacionam com o Tribunal de Contas. Então, meu tempo está esgotado. Para finalizar, me vem à memória aquele fato ocorrido e reportado num romance muito famoso do François André, sobre o moleiro de Sanssouci, em que daquela obra foi cunhada uma expressão: ainda há juízes em Berlim. Por quê? Um moleiro, né, uma pessoa do povo, dono de uma oficina ali nas cercanias do palácio do rei Frederico II, e começou uma querela ali, né, com o imperador, que queria movê-lo, porque queria passar ali uma estrada ou alguma coisa. E ele, na sua simplicidade, mas tão cioso de que instituições democráticas, independentes, seriam suficientes e necessárias para defender o cidadão, falou: olha, não estou preocupado com a
ideia de um autocrata, porque ainda há juízes em Berlim que vão analisar os fatos e decidir de acordo com os ideais de justiça. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma verdadeira aversão ao dissenso. É uma estrutura muito nobre na nossa psique que a gente sempre busca contemporizar, né? Até para poder viver bem com o seu vizinho, né? Um instinto de sobrevivência que lhe faz sempre buscar aquela posição um tanto quanto mediana. Isso é muito bom num ambiente em que há realmente o culto aos valores mais importantes para que uma democracia de fato se estabeleça no país. Mas para aqueles recalcitrantes, os corruptos, as pessoas que não têm empatia em relação ao outro, é necessário que nós tenhamos no Brasil juízes, conselheiros e ministros que, inspirados em Louis Brandeis, né, aquele juiz da Suprema Corte americana, tenham a coragem de abrir a janela, porque na expressão desse juiz, o melhor desinfetante é a luz do sol. Então é preciso de homens de bem, de honra e de coragem que estejam dispostos a abrir a janela para que a desinfecção aconteça. Muito obrigado.